Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos ler a mensagem de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está aqui o Evangelho, capítulo 6, Consolador Prometido. Naquela época, 2000 anos atrás, Jesus reuniu, né, os apóstolos e disse ele aos apóstolos que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João é quem anotou tudo que o Cristo, naquela reunião, dissera a todos os apóstolos ali reunidos. Então, se nós pararmos aqui para analisar, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Aqui nós já podemos analisar que automaticamente o Cristo sabia que até aquele momento nós, a humanidade, não havíamos ainda compreendido a tua mensagem. Aí você pode me dizer assim, mas nós? Sim. Por quê? Porque todos nós nos encontrávamos lá há 2000 anos atrás, junto com Cristo. Querendo você ou não. Isso é lei de Deus, que é através do tempo, todos nós temos comprovado a imortalidade da alma. Temos provado através das reencarnações. Temos comprovado. Então, nós, naquela época, até aquele dado momento, ainda não havíamos compreendido a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos prometeu um outro Consolador. Porque nós temos que entender que, aceitando ou não, na Terra, Deus enviou-nos 3 revelações. A primeira, com Moisés. A segunda, através de nosso Senhor Jesus Cristo.
e a terceira através do Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, no ano de 1857, com a materialização, eu assim costumo dizer, com a materialização do Livro dos Espíritos, contendo-se 1019 perguntas e respostas. A materialização da doutrina dos Espíritos aqui na Terra é nada mais, nada menos que o cristianismo redivivo, que significa o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Consolador esse que é nada mais, nada menos que o Cristo de volta. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse assim: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Com todo respeito, muitas pessoas de muitas outras crenças estão ainda à espera de que Jesus venha, de que Jesus volte, de que Jesus se materialize numa carruagem branca e do lado direito ele vai colocar os bons e do lado esquerdo ele vai colocar aqueles que não foram bons, que ele vai ressuscitar os mortos. Nós respeitamos as pessoas. O espírita respeita. O espírita que tem conhecimento do espiritismo, ele respeita. Porque para nós, os mortos são os mortos de conhecimento. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, os espíritas sabem que nosso Senhor Jesus Cristo já retornou. A 18 de abril de 1857. E que veio nos trazer muitas coisas que naquela época, 2000 anos atrás, não tínhamos condições de aprender. E muitas coisas que ouvimos, mas não raciocinamos. Entrou no ouvido e saiu no outro. Por isso ele nos prometeu um outro Consolador, e que todos aqueles, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha só. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não o vê absolutamente, o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Quanto a vós, conhecê-lo-eis. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aguenta a mudança,
de hábito, de atitude, de reforma, de transformação moral, sem as quais é impossível permanecer no Espiritismo. Por isso que muitas pessoas, eles chegam, frequentam a doutrina e logo vazam. Por quê? Porque não significa que lhe é exigido demais dele, não é exigido nada. O Espiritismo não exige nada. O Espiritismo não pune, o Espiritismo não cobra nada do indivíduo. Mas a partir do momento que você o conhece, você automaticamente, a tua consciência lhe diz que é necessário você optar por uma transformação íntima, uma transformação moral, uma mudança de hábito e de comportamento, de atitude. O Espiritismo não lhe pune na questão proibindo você de fazer isso ou fazer aquilo. Você faz o que você quer da tua vida. O Espiritismo, ele apenas te mostra o efeito da causa. Ele nunca que mostra a causa, ele mostra o efeito. E quando você estuda o efeito, automaticamente, se você está disposto realmente a abraçar a causa, você se esforça e continua batalhando para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Senão, você abandona o Espiritismo. De forma que Jesus, ele já veio. Jesus não virá. Eu respeito as pessoas, aqueles que acreditam. É interessante que no berço onde Jesus nasceu, 95% dos judeus não acredita que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que eles esperavam. No entanto, 95% dos judeus até hoje ainda esperam aquele Salvador. O que na verdade não existe nem para os judeus, nem para crença nenhuma e nem para o espírita Salvador. Por que que não existe? Porque, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos trazer os ensinamentos das leis divinas. Que se nós optarmos, bom para nós. Se nós não optarmos, pior para nós. Então, independe de você aceitar ou não aceitar. Então, 95% da humanidade
incluindo nesses 95% os judeus, 95% não acredita que Jesus já veio. Inclusive, os judeus ainda esperam. Por que eles não acreditam, os judeus? Porque eles esperavam que o Salvador viesse e nascesse num berço de ouro. Então, quando eles ouviram dizer que Jesus nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, naturalmente eles renegaram aquele Salvador. E muitos, até hoje, ainda estão esperando o nascimento desse Salvador. E muitos ainda estão esperando que esse Jesus que aqui esteve há 2000 anos atrás retorne no momento do juízo final, que devido à mitologia, devido à lavagem cerebral, com todo respeito, eles acreditam que não vai ser Jesus que vai voltar, não, porque dentro da Santíssima Trindade, que eles acreditam, que é tudo mitologia, Pai, Filho e Espírito Santo, muitos acreditam que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. A gente respeita, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muitos acreditam que Deus vai voltar e que ele vai ressuscitar os mortos. Agora, é interessante, ressuscitar os mortos, sendo que não existe a morte. Que os mortos serão esses? Que Deus, ou que Jesus, vamos assim entender, vai ressuscitar no juízo final. Que os mortos são esses? Eles não vão ressuscitar ninguém. Por quê? Porque ninguém morre. A morte física é apenas uma libertação. Nem o corpo físico morre. Nem o corpo físico se perde. O eu, o espírito, né? A alma, juntamente com o perispírito, ela se desagrega do corpo físico e ela vai para regiões que fez por merecer. Muitos vão para regiões de sofrimento, como umbral. Muitos vão para colônias, hospitais, vão reencontrar os parentes que os antecederam. E o corpo físico, ele desagrega ali, as moléculas, elas se desagregam. Então, nem o corpo físico morre. Nós devemos trabalhar esse sentimento de perda. Tem muitas pessoas que dizem assim, com todo respeito: perdi minha mãe, perdi meu pai. Você ficou sabendo que eu perdi meu pai mês passado?
Aí eu pergunto assim, você perdeu ele na onde? Se você me dizer onde que você o perdeu, eu posso te ajudar a encontrá-lo. Porque ninguém perde ninguém. Você pode até ignorar, é um direito teu. Mas um dia, quando você abrir os olhos na pátria espiritual, você vai recordar do que você aqui está ouvindo. Eu sei que não é fácil, mas se nós não dermos o primeiro passo, numa maratona de 50 quilômetros, se nós não dermos o primeiro passo, nós nunca vamos sentir o gostinho do pódio e nem do troféu que nos será oferecido. Então, antes de ignorar, vamos estudar. Vamos estudar as obras básicas da doutrina dos espíritos. Não é a doutrina dos espíritas, não, porque os espíritas, a maioria estão deixando a desejar. Muitos espíritas, 90% dos espíritas, não estão fazendo por merecer essa doutrina, devido à irresponsabilidade. Então, não vá pelos espíritas, não. Vá pelo espiritismo, que é diferente do espírita. No entanto, tem muito espírita fazendo espiritismo por conta própria. Como eu já disse em outros vídeos, não vou repetir. Pegue as 5 obras básicas e estude, independente de crença, de cor. Estude, porque espiritismo não é bruxaria, não é feitiçaria, como muitas pessoas imaginam. E se imaginam é porque nunca foram informados a respeito. Espiritismo é ciência, é filosofia e, por último, religião. Nós vamos fazer uma pausa e dar sequência a esse assunto no próximo vídeo. Que Deus nos ilumine.